Pode ir. Ah, tá. Em 2020, no início da pandemia do Covid-19, em um terreno baldio, aqui mesmo próximo da casa de Paula, sem água, sem ração e até mesmo sem um teto para morar, muitos desses animais foram abandonados. A estudante de medicina veterinária se comoveu com a situação desses anjinhos e resolveu resgatá-los para dar uma oportunidade de um novo lar para eles. Durante o ano de 2020, começou a pandemia no estado do Amazonas e em todo o mundo. Pouco antes da pandemia iniciar, houve a desapropriação de algumas casas aqui na rua em que eu moro. Com isso, essas casas acabaram virando um terreno baldio. Com o passar do tempo, esse terreno baldio e com o melhoramento da pandemia também, as pessoas começaram a circular pela cidade novamente. E nisso eu comecei a perceber que o terreno baldio estava começando a ter alguns entulhos, algumas carcaças de comida e, consequentemente, um pouco mais para frente, animais abandonados também. Com esses animais que estavam sendo abandonados lá, eu não conseguia cogitar a ideia de deixar eles sozinhos lá. Até porque a gente sabe como o ser humano é malvado, infelizmente. E com isso eu acabei retirando esses animais da rua. No início era um animal, depois foram 2, 3, até que chegaram a um ponto de ser 6 gatinhos. Depois disso acontecer, apareceu de novo mais um gato na minha rua. Esse gato, ele era todo pretinho, muito bonito. Acabei chamando ele de Banguela, porque ele não tinha alguns dentes, que nem o dragão também do filme. Eu tentei trazer ele para dentro de casa, para resgatar, só que o Banguela era um gato muito difícil, ele era mais arisco. Naquela época, em 2021, eu já não tinha o conhecimento que eu tenho agora para resgate de animais, e nem o manejo. Então eu tentava fazer ele entrar na minha casa, ele até entrava, mas eu não conseguia fazer de um jeito que eu conseguisse segurar ele, ou que ele tivesse a confiança de vir até mim. E com isso eu percebia que ele entrava e saía da minha casa, entrava e saía da minha casa. Até que um dia, se passou 2 semanas, ele nunca mais apareceu. E aí nisso bateu o desespero. Eu comecei a procurar na minha rua, chamar ele, pegar o pacotinho de ração, balançar. Desci pra rua de baixo, pra rua de cima, ele nunca mais tinha aparecido. Até que um dia meu pai chegou em casa e falou bem assim: Paulo, o Banguela tá lá na frente de casa, tá no terreno baldio. E aí nisso eu lembro da sensação de sair correndo, abri o portão e fui lá ver ele. Peguei o pacote de ração e cheguei lá para alimentar ele, e no momento que eu cheguei perto dele, eu vi que ele já não era mais o Banguela de antes. Eu vi que ele já estava desconfigurado aqui, já estava sem essa pele, como se ele tivesse sido queimado, assim, imagina como se fosse no ser humano, uma queimadura de 2º, 3º grau, é uma queimadura realmente muito grave. Eu vi que ele estava muito debilitado, e nesse momento me bateu uma sensação de culpa enorme de não ter pego ele. Porque eu tive a oportunidade, quando esse animal estava saudável, ele ter entrado na minha casa. E aí o Banguela, na tentativa de resgate, ele saiu correndo, desesperado, obviamente, pelos maus tratos que ele sofreu. Saiu correndo pela rua, desceu pelas ruas de baixo, e depois disso eu nunca mais vi ele. Percebi que a ideia que eu tinha de criar um projeto para salvar esses animais, ela não podia ser mais uma ideia. Ela já tinha que ser algo para colocar em prática. Quando eu resgatei os meus gatos, eu levei no veterinário e lá a gente fazia todo um check-up com eles. Olhava o pelo, fazia a limpeza da orelha, via se tinha algum verme através de exame de sangue, além das fezes. Então tudo sempre foi bem minucioso no tratamento com eles. Então, mais ou menos, quais eram os nossos custos naquela época? Era com vermífugo, com ectoparasita, com exame de sangue, principalmente teste FIV-FeLV, né? Além disso, tinha também o preço da consulta. Então, por alto, assim, era mais de 300, 400 reais por animal. Agora, multiplicando isso por 6 animais, já dava 1.200, 1.300, 1.400. Então, era muito gasto naquela época. Os gastos estavam sendo, assim, enormes para arcar sozinha com isso. Principalmente eu, que na época não trabalhava ainda. É claro que eu tinha o apoio dos meus pais, eles ajudavam, assim, para arcar com esses animais no início. Só que aí, quando veio o próximo resgate, depois de eu ter adotado esses animais, já estava começando a ficar insustentável financeiramente. Porque, convenhamos, é muito gasto para você ter com um animal e depois com outro e depois com outro, porque o abandono, infelizmente, não para, né? O próximo animal eu resgatei e fui postando na conta do meu Instagram, no Facebook. E o retorno que eu tinha era baixíssimo. Depois que você começa a resgatar um animal, você vai conhecendo as outras contas no Instagram daqui de Manaus que fazem resgate também. E aí eu pensei, por que eu não faço isso também? Só que na época eu tinha muita vergonha. Então eu demorei um pouquinho para aceitar a ideia de que eu ia ter que me expor um pouco.
Só que é aquilo, né? A minha prioridade sempre foi eles, então eu acabei perdendo essa minha vergonha para conseguir proporcionar o melhor futuro assim para eles. E acabei criando a conta no Instagram. Os primeiros seguidores que eu tive foram os meus familiares e amigos, eles que foram meu suporte para o projeto ir avançando e crescendo aos poucos. E no início, os meus seguidores eram os meus amigos, então era 100 seguidores, só amigo. Aí depois veio 150, pessoas desconhecidas, 200, 250. Lembro quando eu cheguei a 1.000 seguidores, meu Deus, 1.000 seguidores que me seguem. Eu nunca imaginei que fosse chegar a 1.000 seguidores. E aí eu me lembro da sensação de felicidade, meu Deus, eu consegui alcançar mais pessoas do que eu imaginava. E pra mim foi a melhor sensação que eu pude ter, de poder ter alcançado pessoas diferentes. Eu me lembro que uma moça, uma vez, de Minas Gerais, me mandou uma mensagem que ia adotar um gatinho. Eu falei, moça, mano, me manda áudio. E ela ficou, poxa, desculpa, mas eu acompanho seu projeto há um tempo, eu gosto muito dele. E eu fiquei muito feliz de ver como o CVCast estava conseguindo se expandir para outros estados, também gente de São Paulo. Já falei com ONGs de São Paulo também. Então é legal que a gente consegue ter essa troca de conhecimento com os outros projetos. Quando eu comecei a ter os seguidores, eles começavam a me ajudar financeiramente de início, porque eu sempre coloquei lá o Pix, eu criei um Pix próprio para o projeto, justamente para dar essa separada do meu Pix pessoal, para as pessoas entenderem, não, isso aqui é só para o projeto. Tem gente que vai ver um desconhecido falar, vai ficar, por que eu vou doar dinheiro para essa pessoa? Eu não conheço, se essa pessoa for usar para uso próprio. Então eu falo, se você não quiser doar um dinheiro para mim, você pode doar algum material. As pessoas às vezes me doam desinfetante, produto de limpeza, água sanitária. Rende muito na limpeza, porque a gente acaba dando uma diluída com água. Então existem várias maneiras de ajudar um animal resgatado. E eu falo, olha, se você quiser doar ao invés de um Pix, pode doar um saco de ração, um sachê. Eu coloco justamente as necessidades que o animal tem e o que a pessoa pode fornecer para o animal. Eu sempre falo que ninguém é obrigado a doar R$20, R$50, R$2 às vezes. Faz muita diferença na vida de um animal. R$2 às vezes é um sachê que o animal precisa comer para se alimentar, ou contempla, ou ele ajuda a integrar o valor de um remédio, de alguma coisa que ele precisa. Então, o que eu sempre quis que as pessoas entendessem é que dinheiro às vezes não é tudo. Você pode às vezes dar uma coisa que é muito simples, que custa menos que R$20, que para um animal já faz total diferença na recuperação dele, até o processo de adoção. Mas o foco do nosso projeto também, o principal de tudo, é a adoção desses animais. A gente sempre faz uma entrevista com o futuro tutor, era mais simples, porque eu pensava, acho que não precisa de tantas perguntas assim para doar um animal, acho que não tem necessidade. Até que aconteceu os primeiros casos de eu doar um animal e esse animal fugir na casa do novo tutor. E aí que eu comecei a entender que eu tinha que ser um pouco mais rigorosa, mais restrita nas minhas perguntas na época da doação desses animais. Aí eu percebi que eu tinha que ter realmente que é um parâmetro que a maioria dos projetos de Manaus tem, não só de Manaus, mas de outros estados, que é lar com telas, ou que sejam muros altos e não tenham rota de fuga. Então, como a gente teve essas perdas, eu principalmente me marquei muito pela questão do Banguela, de ver ele naquele estado por maus tratos, eu preferi acabar optando sempre por pessoas que têm lares telados, não só apartamento, mas casas também. Se a pessoa tem condições de manter esse animal, levar no veterinário numa emergência, continuar as vacinas, vermifugação, ter uma alimentação para esse animal, atender as necessidades básicas dele. Depois que começou a ter um aumento de alcance das pessoas, além disso, o número de resgates cresceu, eu estava percebendo que eu não estava conseguindo fazer isso sozinha. Ou você cuida do animal, ou você gerencia a conta no Instagram, responde as pessoas. Eu não estava conseguindo dar conta nisso. E aí, um tempo depois de eu iniciar a faculdade de veterinária, eu conheci a Bia, que ela é estudante também de medicina veterinária. Coincidentemente, somos da mesma turma. E nós nos tornamos muito próximas. E como ela também é amante de felinos e tudo, ela topou participar do projeto junto comigo, porque eu percebia que eu precisava de alguém de confiança, mas que também tivesse tato e paixão por felinos. Quando a gente começou a se aproximar mais e ela disse para eu participar do projeto, ela pediu para eu participar do projeto, eu fiquei muito honrada, confesso, porque eu sempre acompanhei muitos projetos desse tipo. Antes mesmo de querer ser veterinário, eu sempre apoiei muito, eu sempre ajudei. E fazer parte de um projeto desse tipo, que querendo ou não tem um significado muito grande por trás, um significado pra gente mesmo, que sempre tem animais resgatados, que vem e sempre quer ajudar,
é uma honra pra mim, de qualquer forma. No começo, eu fiquei muito apreensiva de aceitar de primeiro o convite, porque eu fiquei muito nervosa de saber, meu Deus, como é que eu posso ajudar? Eu nunca tinha feito parte de nada disso. Mas aí eu fui conversar com ela melhor a respeito disso, e a gente viu o que eu poderia fazer, e inicialmente eu ajudei mais na parte de cuidar do Instagram, né? De ficar um pouco mais ligada nisso, que como a Paula tinha dito, como às vezes ela não conseguia entrar, eu ficava responsável por isso. Então eu chegava, aí eu divulgava, aí eu fazia uma publicação ali, uma publicação aqui, falava sobre as campanhas de emergência que precisavam. E gradativamente eu fui conseguindo fazer mais parte, me envolvendo mais no projeto, principalmente na parte de resgate, que é a parte que eu fui adquirindo mais conhecimento quando eu conheci a Paula, porque a Paula ela sempre me explicou muito sobre esse assunto, e por nós duas temos muito em comum nesse quesito de resgatar gatos, de se comover com a história deles. Ela conseguiu me explicar muito do que eu sei hoje em dia sobre resgate, sobre veterinária e sobre todo o resto. Eu sempre tento ajudar o máximo possível no lar temporário. Apesar de eu ter outros gatos, eu sempre arranjo um jeitinho de conseguir ajudar para justamente a gente conseguir ter um alcance maior de ajudar outras vidas, outros gatinhos. Além da ajuda da Bia, também tem a ajuda de duas pessoas que são muito importantes no meu projeto, que é a Julie, que ela também ajuda na parte de social media, fazendo os vídeos recentes que vocês têm visto lá, assim como os posts. E também tem do Vitor, que é meu namorado, que ele tá comigo do projeto desde quando o projeto não tinha nada, que ele me ajuda principalmente nos resgates. Atualmente agora, como eu já peguei mais o tato, ele fica como se fosse o nosso transporte para o resgate de animal. Então atualmente o nosso projeto está sendo composto por mim, pela Bia, pela Julie e pelo Vitor. Eu faço um convite para você, que talvez você já me siga faz um tempo, ou que você está conhecendo agora a minha página. Conhecer o meu trabalho, se você quiser algum dia vir aqui conhecer os gatinhos disponíveis para adoção, fique-se à vontade. Nós, infelizmente, ainda não temos um gatil, mas é a nossa meta para esse e para o próximo ano ter um gatil adequado, para a gente conseguir receber, tratar melhor esses gatinhos, porque o principal problema atual é que a gente não tem local fixo só para esses gatos. Então é uma meta do nosso projeto. E também, pessoal, fica aqui um convite para você, se você quiser fazer parte do nosso trabalho. É sempre bom ter gente que possa agregar, seja fazendo principalmente trabalho às vezes de vídeo, de ajudar gravando. E também, se você puder nos ajudar curtindo, compartilhando o nosso projeto, principalmente a nossa assinatura no Apoia-se, que é a nossa principal renda mensal para ajudar os nossos animais com esporotricose. Faço um convite para você, se quiser nos acompanhar, nos seguir e nos ajudar. Está sempre aberto aqui para vocês.